Olá, bem-vindos. Aqui é a Milene, no perfil da Mutina, aquela que dança. Estamos aqui na quarta-feira de cinzas para a terceira live, a live de apresentação dos cursos, dos grupos semanais da Escola Online da Mutina. Se você tá vendo no replay, você pode avançar. Vai entrar comigo agora, Janaína. Jana, tá por aí? Olá, Olá, Mi, bom dia. Olá, bom dia. Olá, Paulo, Marília. A gente, então, eu e Janaína, vamos conversar nessa live sobre o nosso grupo, que é o grupo de terça-noite, das 19 às 21 horas. Nosso grupo de contato e improvisação para novatas e iniciantes, pela metodologia da Maria Carneiro. Então, eu quero começar com... Quer dizer algumas palavras, Jana? sim, só para complementar que esse grupo específico vamos estar trabalhando juntas, por isso que estamos aqui, eu e a Milene. Esse vai ser um grupo especial compartilhado por nós duas. Pode seguir, Mi. Sim, essa que é a novidade. É um grupo que tem duas professoras. Bom, então, eu sou a Milene, eu tô aqui em São Carlos, São Paulo. Eu sou atriz e eu conheci o Contato e Improvisação em 2019. E desde esse meu primeiro encontro, eu queria mais, queria muito mais. E quem seria essa pessoa, né? Para me auxiliar, para me dar suporte, para me ensinar o que eu queria saber. Eu caí no curso de formação da Mutina, o curso de pesquisa em contato e improvisação da Mutina. E aí eu me matriculei em 2019 e sigo aí essa pesquisa do contato e improvisação lá. Foi quando eu conheci a Jana. Isso. Eu também venho do teatro. Eu fiz graduação lá no Rio Grande do Sul. Eu estou em Aracaju, sou daqui de Aracaju, mas morei no Rio Grande do Sul, em São Paulo e outros lugares. E no Rio Grande do Sul, dentro do teatro, eu conheço o contato improvisação e eu migro completamente para a dança, para o contato improvisação a partir disso. E vou participando de encontros, festivais, até encontrar a Marília. Eu estava em São Paulo e em 2017 é lançada a primeira turma do curso de formação em pesquisa em Contact Improvisation, em Campinas. Então, eu vou para Campinas, me mudo de São Paulo para Campinas e faço o curso e estou junto com a Marília até hoje. Em 2019, eu faço a turma 3 novamente junto com a Milene. E aí se dá o nosso encontro. Exato. Em 2019, então, a gente se encontra na turma 3, que era presencial, né, Jana, naquela época. E aí começa, né, a nossa história como colegas de pesquisa e de trabalho dentro desse campo que é a improvisação de dança, contato de improvisação através da Mutina. Isso, e aí, Então, eu acho quer continuar? Eu posso. que Não, e vai. aí a gente juntas vai passando de fases dentro do curso de formação, né? Então a gente chega na fase 3, que é a fase do repedace, reflexões pedagógicas em contact improvisation, que é o momento de prática, prática pedagógica, né? E nesse momento, em 2020, é o momento que o mundo entra em pandemia também, então a gente faz essa transição para essa prática ser também online. E nesse momento eu estou como oficineira, como professora responsável do grupo, e a Milene está como improvisadora pedagógica.
A oficineira, quem é responsável como professora, né? E a improvisadora pedagógica está dando um suporte energético, um apoio para o acontecimento da aula. E também tem outro ponto de vista. A improvisadora pedagógica é uma improvisadora experiente também, que está ali oferecendo esse suporte e esses outros lugares para a gente progredir, né? E dentro disso, desse contexto do Rapedace, a gente está fazendo as reflexões junto com a nossa professora Marília, né? Quer complementar, Mi? Sim. Eu acho bem interessante essa proposta que a Marília trouxe, né? Que a gente estivesse numa sala de aula juntas, porque é mesmo um lugar sim, eu sei o que vai acontecer na aula, que a Janaína é oficineira, mas eu tô assim, eu tô olhando tudo, né? O que esse assunto que eu já conheço, como que isso vai chegar nas pessoas que não conhecem, que são novatas e iniciantes, né? Que não têm essa experiência com a dança, ou com o contato de produção, ou com a metodologia, ou que têm experiência, mas não conhecem a metodologia. Então foi bem interessante assim essa proposta de estar dentro, acompanhar e participar junto, né? Acho que essa construção do Repedace no modo online traz isso muito forte, de a gente vai seguir, né? Essa pesquisa ela precisa seguir e reinventar, né? Esse novo modo. Então foi uma transição, né? E escolhendo a melhor forma para que isso fosse possível com pessoas em outras geografias do mundo, né? Isso foi se mostrando, foi bem interessante esse lugar de pesquisa mesmo, né? Que essa condição online trouxe, colocou a gente e vai se revelando, né, aos poucos as dificuldades, principalmente em questão de ferramentas. A gente não conhecia essa linguagem, né? A gente não sabia o que era isso, tá ao vivo em um ambiente virtual, ao mesmo tempo estando no meu ambiente material, né? E a gente vai descobrindo nessa prática, nesse fazer, vai descobrindo potenciais de improvisação mesmo, que é possível construir através da tela, né? E a gente vai construindo juntas esse entendimento mesmo, que está em processo, né? Mas já tem 2 anos que a gente está desenvolvendo uma coisa, a gente tem aí de conhecimento e de como fazer essa Sim, transmissão, né? E esse papel da improvisadora pedagógica é muito interessante por esse estar olhando de um lugar mais amplo e afastado do acontecimento e ao mesmo tempo também cada pessoa que está ali, né? Então tem um papel super importante, assim, um olhar global e especializado ao mesmo tempo, né? exato. Eu acho que esses lugares, né, esses papéis oficineira, improvisadora, pedagógica, tá uma outra construção do nosso corpo, né, pessoas que dançam. Então, tá como improvisadora pedagógica me fez ver coisas que eu não via antes, fazendo aula mesmo. Né? Eu tô nesse lugar fazendo aula, sim, mas também vendo, né, tudo, acompanhando cada passo, cada palavra, como que chega nesses alunos, e isso vai ficando mais forte, né, também. E como professora como a oficineira, a professora responsável ali, é um privilégio ter uma improvisadora pedagógica que vai estar complementando, né? Porque tem um nível ali, a gente está no nível de improvisadoras experientes e tem aquele outro olhar ali que vai estar complementando o próprio trabalho, né? Como professora. É bem um lugar bem importante. Sim. E é interessante que a improvisadora pedagógica, ela tá ali, né, para que os alunos também vejam, né, como que ela se comporta nesse lugar. E fica bem claro, né? Olha, tem essa pessoa aqui que é improvisadora pedagógica. Então, para todo mundo que está dentro da sala de aula, isso é uma coisa. Então, isso facilita
o processo de aprendizado dos novatos, das novatas, Sim, além de potencializa, tudo. né, o acontecimento com a improvisadora pedagógica. O grupo se desenvolve assim de uma forma muito rápida mesmo, né? Sim. E aí a proposta, então, desse grupo, né, Jana, semanal aqui na Escola Online, é que quem vier vai ter aula com nós duas. É uma aula comigo, uma aula com a Jana. Uma aula comigo, uma aula com a Jana. Então, vai ter esses dois pontos de vista, né, sobre o mesmo assunto, com E a duas gente pessoas vai estar diferentes. ali fazendo esses dois papéis, né? Da professora e da improvisadora pedagógica também. Então, é um grupo bem especial, né? Que vai ter esse privilégio mesmo de ter esses dois papéis, assim, acontecendo com essas duas experientes, né? Estamos agora já adiantadas nesse curso de formação, então é um momento bem bom de compartilhar, que a gente está transbordando mesmo, né? Sim, queremos que aconteça, queremos muito. Então, se você aí tá afim de escolher o seu grupo para chamar de seu, você pode escolher o seu. Tem um grande desafio assim que é lançado logo que a gente entra nessa condição online, né? Que é como trabalhar o contato improvisação no online, sem um contato físico, né? Então, isso é a primeira questão que surge quando a gente vai para esse modo, né? Mas aí a gente vai pensando e o que é o contato improvisação, que não é só contato físico, né? Então, a gente vai trabalhando dentro desses grupos online materiais que vão desenvolver sua prática individual para um momento que você for compartilhar a dança com outro. São fundamentos importantes para você ter antes de estar em contato, que você vai trabalhar sozinho, com o chão, com a gravidade, que não é sozinho, né? Steve Paxson já dizia, não existe dança solo, a gente está sempre trabalhando com a gravidade e com o chão em primeiro. Então, quando a gente dança com o outro, é um quarteto, né? É um quarteto, você com o chão e a gravidade e o outro com o chão e a gravidade. Então, são princípios básicos mesmo que a gente vai estar trabalhando aqui, do contato e da metodologia da Marília, né? Sim. E esse material, né, que dos grupos, ele dá conta dessa relação com a prática que precisa ter, né? Primeiro individualmente. Então, isso tudo vai criando um cultivo dessa prática que é bem direta, né, com o contato e improvisação. E aí surge essa pergunta, né, do modo online. Ah, mas a minha casa não é grande. Ah, mas eu não tenho um galpão. Como que eu faço? E aí, essa pergunta, né, que espaço que é necessário para fazer essa prática? E aí, tem um exemplo de uma aluna do ano passado, né, do grupo passado, que ela tinha só um corredor. Então, tinha cama, tinha janela, parede aqui e uma escrivaninha na frente. E esse era o espaço dela. Ela conseguia ficar deitada e ela conseguia ficar em pé com os braços abertos. Então, isso é o que precisa ter, né, assim, de mim. E aí, quanto mais a gente ia fazendo as aulas, ela descobriu que ela podia subir a cama. Ela podia arrastar a escrivaninha para a porta. Então, isso vai abrindo mais espaço. Conforme as aulas vão acontecendo, a necessidade de mais espaço acontece. E dentro da possibilidade de cada casa, de cada pessoa, a gente vai, né, construindo isso também, esse espaço, né? Eu gosto dessa palavra que você usou, Mi, o cultivo, né? O cultivo do espaço e desse tempo para a gente estar juntos, né? Então a Marília fala que no meio virtual o espaço se torna tempo. Então a gente protege esse tempo para esse acontecimento. E a questão do espaço, a gente vai descobrindo também, cada um dentro das suas possibilidades materiais. Então, a gente vai estar trabalhando com a nossa realidade,
material, né? O que eu tenho aqui de possibilidade. E também a gente vai descobrindo o que eu posso transformar para qualificar mesmo a minha experiência dentro da aula. Uhum. Sim. E vai se aprimorando, né? Conforme. São 13 aulas, por exemplo, né? Desse ciclo de 3 meses, são 13 aulas. Então, quando chegar lá nas 5, na 6, já vai ter um outro espaço. E a sua própria relação com o espaço vai estar diferente também. Eu acho que tem um pouco disso. Você já não vai mais olhar o corredor embaixo da cama, já vai ser ali o espaço que você tem, né? O seu chão de dança. Vai abrindo, né? Preciso de mais, não, né? A gente vai construindo esses espaços possíveis. E você falou, né, Mi, são 13 aulas. Então, são 13 encontros que a gente vai ter e tem toda uma onda, uma curva pedagógica, né, que acontece nesses 13 encontros. Então, são encontros redondinhos que você vai percebendo esse desenvolver mesmo, né? E dentro de cada aula em si acontece essa curva pedagógica. E intercalado desses 13 encontros vão ter as jams, né? A gente promove também as jams online, que também é um espaço super interessante de criação que vai se mostrando enquanto a gente faz, né? Eu digo, eu não tinha expectativas em relação à potencialidade da Jam online, né? A gente com a experiência da Jam presencial, que é maravilhosa, e é outra coisa, né? A gente desenvolveu essa performicidade mesmo da Jam online, que é super interessante, vai se mostrando mesmo nesse tempo que a gente tem juntas, né? Sim. E é interessante pensar, né, que esse ciclo de 3 meses existe um plano global que tem essas 13 aulas. E aí, esse encadeamento de uma aula, e aí tem a jam, vai construindo uma rotina. As aulas vão se tornando rotina, e aí, aos poucos, a gente vai inserindo, né, os alunos numa comunidade de prática da Mutina. Então, se você vai numa jam, por exemplo, começou a aula. Aí, lá na sexta aula, depois da sexta aula, vai ter uma jam. E aí, nessa jam, vai ter a comunidade de prática da Mutina. Então, pessoas de fora vão chegar. E aí, isso, né, vai se construindo ali uma rede de pessoas que dançam contato e improvisação e improvisam juntas, né? Então, também vai ampliando esses contatos e essa geografia também. Nessa possibilidade de ramificar mesmo, né? E ter pessoas de outros lugares do mundo, né? De qualquer lugar do mundo aqui juntos, né? Formando esse grupo, essa comunidade, né? Porque tem essa experiência também. São não os grupos, cada grupo que vamos ter, tanto os individuais, o meu, da Mi e o nosso juntos, são grupos pequenos, que não vão ter 20 pessoas. Não. São grupos pequenos para que a gente possa olhar individualmente cada um, né? E aí vai se formando também essa relação de grupo. Vai se tornando mais forte, porque um grupo menor é mais acolhedor, a gente se conhece mais e, e vai tendo essa experiência, essa oportunidade de ter um grupo formado por diversas pessoas de diversos lugares, né? Sim, eu acho que uma coisa bem interessante da metodologia da Marília Carneiro é isso, né? Exatamente isso. É um olhar muito personalizado. Então, se você está na aula, é isso. Você não vai chegar e vai ter 20 pessoas. Não, vai ter um grupo pequeno, porque a gente gosta de trabalhar com um grupo pequeno, porque a metodologia pede isso. Então, a gente não está interessado em muitas pessoas, não. E aí, se você vem na aula, você vai receber esse olhar. A gente vai estar olhando você, a gente quer olhar você. E aí, vamos construindo junto.
Cada pessoa vai ali trazer o que sabe, vai descobrir o que não sabe, e a gente vai estar aqui para justamente isso. Ah, olha só, aquela pessoa está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu acho que essa coisa, nesse plano global do ciclo de 3 meses, é uma coisa bem interessante de pensar nas jumps, por exemplo, que a gente vai construindo essa rotina de aulas, então os colegas já ficam ali familiarizados, né, um com o outro, já vão se conhecendo, e quando vai para a jam, chega uma pessoa diferente, que é uma novidade. Então, a gente pode observar como que essa pessoa se comporta nessa sessão de improvisação coletiva, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante, que também vai somando para o aprendizado dentro desse ciclo. É isso. Esses potenciais que mostram, né, essa capacidade que o modo online tem, né? Esse espaço online, esse modo online, não vem para substituir o presencial. Ele vem para agregar, né? É uma outra forma de trabalho que é super interessante também nessa construção para a imagem. A gente está trabalhando com 2 espaços, no mínimo, simultâneos, né? Que é esse espaço material, onde eu estou presente fisicamente, e esse espaço que a gente cria juntas aqui, onde estamos nós agora compartilhando, né? E dentro das aulas a gente faz no aplicativo do Zoom. Então, o Zoom tem as ferramentas específicas dele, né? Que a gente vai estudando mesmo, desenvolvendo essas habilidades. Agora a gente já tem mais experiência, então a gente transmite também. E cada pessoa vai experimentando isso, essas ferramentas, e experimentando seus espaços, né? Às vezes a gente encontra um bom espaço, mas pode experimentar outros. Nas jams mesmo acontece muito de usar espaços externos, por exemplo, né? Para compor junto, né? O que é só o espaço está compondo. Então a gente não compõe mais só com o nosso corpo, a gente compõe, a gente faz uma edição ao vivo, né? Edição ao vivo, é super interessante isso. Sim. Estamos aqui falando dos grupos semanais da Escola Online da Mutina. Se você tem interesse, se você tem ali uma pontinha de curiosidade de saber o que é o contato de improvisação, se você tem interesse em fazer amizades, de estar dentro de um grupo que se move de forma criativa. E tem uma coisa que é estar em grupos criativos é uma das melhores experiências que há. São 6 grupos, então você pode escolher o seu e se matricular. O nosso Juntas está acontecendo, vai acontecer nas terças-feiras à noite, das 19 às 21. Então, se você quer ter essa experiência com 2 professoras experientes da Mutina, estamos aqui super afim de fazer esse trabalho, desenvolver. Esse trabalho é desenvolvido com cada grupo, né? Na outra live que a gente foi, perguntaram sobre a possibilidade do gravado, da aula gravada. E não é uma possibilidade, porque a gente constrói com o grupo, né? A gente tem todo o material, trabalho, mas se constrói na relação. Vamos construindo com o grupo que chega, com cada pessoa que chega. Sim. E eu acho bem interessante de se colocar nesse lugar curioso mesmo, mas contato e improvisação online, como assim? É bem interessante de estar, né, dentro de um grupo que é online, dentro dessa escola que é a Mutina, de se colocar mesmo, né, nessa descoberta, porque é uma descoberta. Quem nunca, né, se fez aula online, ou quem já fez, enfim, vai descobrir muita coisa e perceber que é possível ganhar muito nesse trabalho. Ganhar muito na forma como se move, novas formas de dançar, por exemplo, de conhecer o corpo. E é interessante esse trabalho que é desenvolvido para esse meio, para esse ambiente virtual, né? Esse ambiente online, porque
eu tive alunas no último grupo, que foi no segundo semestre de 2021, e algumas diziam, eu tinha super resistência a aulas online, achava um saco aula online, né? Mas aqui eu fico interessada. Eu tô super, fico esperando a próxima semana para a nossa aula. Porque não é simplesmente uma aula gravada, né? Ela é construída para isso. E a metodologia em si tem todo o encadeamento dos exercícios, das atividades, que te leva a um estado de presença mesmo, um estado criativo. Sim. Eu acho que vale dizer também que a gente não começou agora, né? Essa coisa da escola online. Isso vem sendo construído desde o começo, né? Da pandemia. Então a gente foi adaptando e fazendo essa tradução, né, dos materiais dessas aulas para o modo online, para que não se perca nada. Aqui a gente presta muita atenção nas palavras que são ditas. Então, como que essa informação, essa transmissão oral chega no aluno que está mesmo ali mediado pelo online, ele vai sentir e aí daqui a pouco vai estar todo mundo já na sala. É tipo uma coisa que acontece e que é material também, né? Daqui a pouco você já vai ver, ah, tem a Janaína ali, a Emilene tá ali. Nossa, e tem os meus amigos que estão aqui comigo. E isso tudo mediado pelo online. Então, isso é uma coisa bem interessante de falar que está sendo construída, né? Faz 2 anos. E tem esse ambiente que a gente sente, né? A gente sente esse ambiente da improvisação se formando, do grupo se formando. É uma questão bem sutil, assim, mas que a gente percebe claramente quando está cada um no seu mundo, quebrado, a coisa repartida, e quando está todo mundo junto nessa construção coletiva de um espaço de improvisação, de criação em dança, né? Isso é muito sensível. E era outra coisa que eu não esperava que fosse acontecer no modo online. E que acontece, né? Como acontece no presencial, de formas diferentes, mas essa misteriosa arte da improvisação acontece também no online, né? E vai se mostrando nessa pesquisa mesmo, porque a gente não está aqui colocando como estamos com todo o conhecimento fechado sobre isso. Não, a gente está desenvolvendo essa pesquisa, nos perguntando, nos questionando e refletindo, pensando juntas de como fazer essa transmissão cada vez mais potente, né? Sim. Eu acho que é isso. A gente está observando, né, como que isso vai sendo feito. E acho que é isso mesmo. Não está fechado, né? Porque a todo momento está mudando. 1 ano atrás já não era mais assim. Então, é uma sempre renovando, né? E achando os melhores caminhos para que aconteça mesmo da melhor qualidade possível. Isso. Eu queria trazer uma carta, um trecho de uma carta que foi de uma aluna do ciclo passado, que ela, bom, no final do ciclo, né, a gente convidou ela para escrever uma carta sobre a experiência dela nesses 3 meses. E ela escreveu uma carta, eu queria trazer um trecho, eu vou ler. A prática virtual suscita modos diferentes de se relacionar com o corpo, com o outro, que em nosso caso, felizmente, eram as outras, e com o espaço. No início, tive muitas dúvidas sobre como seria no presencial, a energia coletiva, o partilhar um comum, mas com o tempo fui me entregando cada vez mais a essa relação virtual. Me perdi também.
essa relação virtual, talvez com menos resistência a experimentar o que pode o corpo da tela junto ao nosso, um amadurecimento da percepção do espaço, uma percepção que leva um tempo para se entender no corpo e um tempo de intimidade para com as companheiras de dança. As quartas-feiras se tornaram dias alegres, dias de encontro, dias que abrirão espaço de saudade, como as vivências que realmente importam. Eu acho bem bonito isso que ela escreve, que é isso, né? Vai se criando uma rotina. E eu lembro dela falar, mas no último dia da nossa aula, ela falou, mas eu tô sentindo um vazio, vai acabar. E aí eu acho que essa construção, né, das aulas, da rotina, isso, ela não via mais que era só um corredor embaixo da cama, ela já via que era ali, ela tinha que subir a cama porque ia começar a aula. E aí isso vai sendo construído. É muito bonita essa carta dela, né? E as percepções que ela vai tendo em tão pouco tempo, em 3 meses, né, de aulas. Então, nesse ciclo, e ela já vai percebendo, identificando essa pessoa da tela, esse espaço material dela, essa necessidade de preparar esse espaço, né? Porque outra potencialidade que eu vejo é essa autonomia que a gente vai criando de preparar o nosso espaço para que a coisa em grupo aconteça, né, nesse ambiente. Sim, eu acho que é interessante também de falar que esse ciclo de 3 meses, ele não é um fim, né? Ele acaba. Só que daí você pode fazer um outro ciclo, que em um ano você vai ter feito 3. E nesses 3, no segundo, você já vai ver coisa que no primeiro você não viu, por exemplo. E no terceiro, então, você já vai ter mais claro as coisas na sua cabeça. E no corpo, né? Principalmente. A sua dança talvez não vai ser a mesma do primeiro ciclo. Então, eu acho que isso que fica forte da metodologia da Marília Carneiro, que é isso. Cultivar essa relação direta com a prática. E isso pede também um ritual de preparação desse espaço. Que é isso, mas eu vou chegar, eu gosto de fazer esse contraste. Se a gente fosse fazer uma aula num estúdio, eu vou então sair da minha casa e eu vou até lá. Chegando lá, talvez a professora esteja passando um pano no chão, talvez ela esteja, sei lá, tirando cadeiras, enfim. E quando a gente vai na aula, na sala virtual da Mutina, a gente também tem que preparar esse espaço, né? Então a gente vai chegar, o que eu preciso fazer aqui? Preciso passar um pano. E aí prepara esse espaço e vai para a aula, né? Eu acho que também é isso. Essa tradução e essa relação com a prática pede esse ritual, que vai incrementando, né? Vai criando uma densidade nesse espaço e vai ganhando um corpo também. E sobre acabar esse ciclo e entrar nos próximos, né? Isso também faz parte da metodologia da Marília, que é a espiral pedagógica, né? Então, a gente vai passar por pontos em um outro lugar dessa espiral, né? Então, a gente vai ver com outros olhos a mesma coisa. E isso vai construindo o seu conhecimento em torno do assunto, né? Exato. Exatamente. Então, se você tem interesse em conhecer o método, se familiarizar com essa prática do estudo do movimento, os grupos semanais da escola online da Mutina, aquela dança, são 6 grupos. Eu estou aqui com a Janaína, eu sou a Milene, Janaína, nós somos do grupo de terça-noite, com 2 professoras para dar esse ciclo de 3 meses. Eu queria trazer, então, um trecho de um livro que eu estava vendo. Eu achei muito bonito e queria relacionar com o que a gente está falando sobre os grupos, né? Esses encontros. Então, Tudo é Rio, de Carla Madeira. O que mais existe no mundo são pessoas que nunca vão se conhecer. Nasceram em um lugar distante
e o acaso não fará com que se cruzem. Um desperdício. Muitos desses encontros destinados a não acontecer poderiam ter sido arrebatadores. Então, queria trazer que dentro dessa condição online que a gente está trazendo aqui, a gente abre, expande, arregaça, como eu gosto de dizer, essa possibilidade dos encontros, né? Então, pessoas que você poderia nunca conhecer, essa lástima desses encontros podem acontecer, né? Porque estamos em territórios diferentes, mas temos um ambiente em comum aqui. Então, essa é uma potencialidade que se abre mesmo. Então, venha com a gente para esses encontros arrebatadores. Temos essas possibilidades aqui. Sim. E é muito curioso, gente. Quem vê os grupos vai perceber isso, que vai criando ali uma conexão das pessoas que daqui a pouco as pessoas vão começar a se mover para se encontrar, como já aconteceu em alguns lugares. Ah, mas agora, né, que está sendo possível isso. Claro que ainda tem todos os cuidados, mas é isso. Daqui a pouco você já vai querer vir para São Carlos, já vai querer para Aracaju, já vai querer conhecer a sede da Mutina, a Marília, especificamente. Você já vai querer, já vai começar a se mover nessa direção, né? De encontrar mesmo essas pessoas e, e, e aprofundar, né, essa relação. Eu acho que é isso. O que acontece no online é muito interessante nesse sentido. Sim, e está preparando para esses encontros, né? Porque nesses lugares estão acontecendo também coisas presenciais, então a gente se move para que em algum momento chegue esses encontros, né? Sim. Bom, E estamos saber então. se alguém tem perguntas. Queria saber quem Quem está tá aí, aí? Quem tá aí, gente? Fala um oi. quem está Quem tiver presente, alguma pergunta. tem dúvidas. Ficou claro como será esse trabalho em dupla para vocês? Algo que queiram saber mais? Nós estaremos na terça à noite juntas. Cerise, beijo, você está em Campinas. Que massa. Alguém tem dúvida, gente? Marília tá aí. Estamos juntas. Então, fica aí o convite dos grupos semanais da Escola Online da Mutina. Não são aulas para profissionais da dança. Você não precisa ter experiência na dança, nem com contato com produção, nem com a metodologia da Maria Carneiro. Se você quer, né, conhecer tudo isso, se você quer conhecer essa prática, essa relação direta com a prática do contato em produção, você quer conhecer o método, você quer saber como que é ter duas professoras diferentes, você quer fazer amizades, fica esse convite dos grupos, que são 6 grupos. O nosso, o Data Improvisação para Novatos e Iniciantes, o meu, a Jana também tem um grupo dela, também tem um grupo da Maíra Barros, do Vasco, de Moçambique, e com o Conrado Tal. Então, tem aí um leque de aulas para você escolher e chamar de seu. Isso. Dentro desse bloquinho da escola online, quem está trabalhando com a metodologia da Marília, com o contato e improvisação, somos nós. Eu, Janaína, a Milene e nesse grupo juntas, né? E é isso, eu quero só reforçar também esse convite que a Mi fez, de quem está interessado em fazer práticas, né? Práticas corporais, prática de contato e improvisação, está em movimento e ao mesmo tempo também no seu espaço, aprendendo a construir esse seu espaço, deixar ele naquele sabor que você prepara ele para improvisar, para dançar, né? Você tem essa possibilidade aqui com a gente, tá? Então, cheguem juntos, juntas.
Estamos aí. Pode mandar mensagem para mim, Milene Corsa, Janaína, Mutina, Marília, a gente gosta de conversar. Profissionais da dança podem sim, podem estar com a gente, né? Estamos trabalhando a partir dessa metodologia, então, novatos e iniciantes, pode ser na dança, pode ser no contato e improvisação, mas também novatos e iniciantes na metodologia da Marília, que é a nossa base aqui nesse trabalho. É isso, entre em contato com a gente, Instagram, e-mail, WhatsApp, o que for, estamos aí. Obrigada quem assistiu até aqui. Obrigada, Jana. Valeu, Mi, valeu, gente. Beijos e nos vemos depois do carnaval para iniciar nossos grupos. Yeah! Bruno Tchau, entrou beijo. e tá indo. Bruno, assiste depois. Bruno, assiste gravar. Beijo, gente. Beijo. Bom final de carnaval aí para nós.